Vou cumprimentar aqui já também outro comentarista histórico nosso no Faixa Livre para conversar com a gente, o cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, e membro da Associação de Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Professor Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu estava aqui ouvindo o João, uma maravilha ouvir as vozes críticas que ainda restam neste país. É um prazer muito grande estar aqui e sempre ouvir, né, o programa, Anderson. É isso. Alegria nossa contar com a tua presença aqui, viu, Damasceno? Agradeço demais a tua participação para a gente falar um pouco sobre a situação envolvendo essa disputa entre poderes que se mantém, tem se consolidado ao longo dos últimos anos aqui no nosso país, né, Damasceno? Porque talvez o capítulo mais recente desse processo tenha sido essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, de derrubar a decisão da Câmara dos Deputados que suspendia integralmente aquela ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, aqui do Rio de Janeiro, pela tentativa de golpe de Estado. Os ministros do STF votaram pelo prosseguimento do processo contra o parlamentar e suspenderam o andamento apenas das investigações relativas a dois crimes. Investigações não, do processo, né, porque ele já é réu lá no Supremo Tribunal Federal. E suspenderam as análises sobre os crimes de dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União. Estes foram cometidos após a diplomação do Ramagem como deputado federal. Ao fim e ao cabo, Damasceno, pelo menos na minha avaliação, a intenção principal desse texto aprovado, às pressas pela Câmara na última semana, era passar um recado ao STF e tentar, de alguma forma, livrar o Jair Bolsonaro de punição por tentar um golpe de Estado aqui lá em 2022, ainda que se soubesse das inúmeras inconstitucionalidades contidas nessa proposta. Mas eu queria te ouvir aqui a respeito disso, viu, Damasceno? Quais foram os recados na tua análise aos diferentes atores que quiseram passar aí nesse episódio? Pois é, Anderson. Essa história é a história da República, né? Essa crise entre os poderes, este conflito entre os poderes, ele é próprio da República. No Império nós não tínhamos isso, nós tínhamos as forças políticas atuando, os liberais e os conservadores. Quando tinha conflito, o imperador dissolvia, né, o gabinete, convocava novas eleições, né? Até 1948, o próprio imperador era o chefe do governo. A partir de 1848 até 1889, quando advém o golpe da República, né, o imperador já não é mais o chefe de governo, passa a ter o primeiro-ministro, e aí já não tem essas crises, não tem divisão de poderes, não tem crise. A República trouxe, né, nós importamos, né, dos Estados Unidos, a ideia da separação de poderes. Né? E aí esses poderes haveriam de ser, ou devem ser, harmônicos e independentes. Harmônicos se cada qual se mantiver no âmbito das suas competências. E independente, porque um não depende da autorização do outro para funcionar. Né? E quando tiver algum problema aí de um entrar na área do outro, ou um ameaçar o outro, para isso o sistema tem os seus mecanismos, que é chamado de freios e contrapesos. Né? Então o próprio sistema se equilibra. Isso às vezes não se equilibra. Né? Nós sempre tivemos um ator político, um ator institucional que sempre se meteu nas questões, né, dos conflitos entre poderes, que é o Exército. Desde que se proclamou a República, né, o golpe, desde que se deu o golpe, né, da República, instituiu a República, o Exército se acha fiador, né, das instituições. Né? Então o Exército sempre interveio, né, para poder fazer a vontade dos grupos hegemônicos ou dos grupos interessados no funcionamento das instituições dessa ou daquela maneira. O que nós estamos vivendo no presente momento não é muito diferente de outras crises que nós já tivemos. O que nós temos agora, que vai diferenciar de outros momentos, é que o Supremo resolveu ser poder judiciário, né? Até pelo enfraquecimento dos demais poderes, né? Pela qualidade, né, do funcionamento dos demais poderes. E este baixo clero que hoje ocupa, né, o Congresso Nacional, e é terrível isso, né? Imaginar o baixo clero ocupando as altas funções institucionais, o Supremo assumiu o seu papel. Né? Diferentemente de outros momentos da história do Brasil, como, por exemplo, lá em 1900
em 55, em que o ministro Supremo disse que não iria deferir liminar contra o Exército, porque as armas do Exército eram verdadeiras e as dele eram meros adereços pintados no teto do Supremo. Por acaso, era esse prédio do Centro Cultural Justiça Federal que tem ali na Cinelândia. Né? Isso está no voto do Nelson Gria, um habeas corpus impetrado pelo, então, ainda presidente Café Filho, né? Que era o golpe para evitar o golpe do Marechal Lott. Então, nesse momento, o Supremo assumiu, né, o papel de poder judiciário, né, de dizer o direito. E nós temos aí uma tensão, né, uma tensão institucional, tá? E, sobretudo, a Câmara, o Senado menos, né, o Senado tem tido mais responsabilidade nisso, a Câmara continua brincando, né, né? Eu tenho uma expressão complicada que eu não posso usar aqui, mas brincando de quem é que tem o mais poder. Né? Então, a Câmara está brincando disso. Essas coisas todas que a Câmara está fazendo não tem outra finalidade, e aí eu estou falando da Câmara, mas, na verdade, são as forças políticas que estão atuando na Câmara. Este baixo clero, tá? Essas pessoas sem visão institucional, tá? Sem visão das instituições, e que acham que tanto faz, tanto fez, e eles podem fazer o que querem. Então, a aprovação, né, dessa suspensão dos processos é algo esdrúxulo. Né? A Constituição é muito clara, no artigo 53, parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado, desde a expedição do diploma, parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo flagrante de delito do crime afiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. E aí o parágrafo 3º diz o seguinte: recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento do processo. Então, nós temos duas questões, dentre outras, duas questões. A primeira, a Câmara, a Casa do Congresso, seja a Câmara ou o Senado, pode sustar processo, suspender o andamento do processo, enquanto isso também não corre prescrição, de crimes ocorridos, de crimes praticados depois da diplomação, mas de membros do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado. A Câmara dos Deputados do Senado Federal não tem poder para suspender o processo por crimes que seus membros tenham praticado antes da diplomação, no caso, antes do dia 16 de dezembro, né, de 2022, e nem daqueles que não ocupem cargos, né, no parlamento, né, aqueles que não sejam deputados e senadores. Como é que a Câmara se dispõe a suspender processos de quem não é parlamentar e por crimes cometidos antes da diplomação, antes do dia 16 de dezembro de 2022? Isto é uma brincadeira dos parlamentares. Isto é para aumentar a tensão institucional. Assim como a questão da anistia. Isso não é para anistiar ninguém, não é para anistiar o Bolsonaro, né? Ainda que ele possa vir a ser beneficiado, ainda que ele esteja sendo usado como bandeira, né, para essas coisas. Mas não é para isso. Isto é, né, para aumentar a pressão, para aumentar o clima. Né? Isso é para aumentar a pressão, para aumentar a crise institucional, para a Câmara poder dizer que é ela que manda, que o Supremo não é Supremo. Né? Então, é isso que está em jogo. Até porque mais de 119 deputados têm processos contra eles, de naturezas diversas. Né? Então, esses caras estão, na verdade, se resguardando, né, para dizer o seguinte: olha, não me processe, não põe os meus processos para andar, porque, né, nós vamos reagir. Então, esta é que é a questão. Quando o ministro Barroso falou, né, que a sociedade brasileira venceu o bolsonarismo, né, e foi muito mal interpretado nisso, ele não estava se referindo às eleições de 2022, nem ao Bolsonaro em si. Ele estava se referindo a essas forças retrógradas, né, que querem fazer o Brasil voltar à idade da pedra institucional, né, ao estado de natureza, ao desrespeito às mais elementares regras de convivência. Não é o Bolsonaro, é o bolsonarismo, que
pode existir com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, porque essas forças retrógradas, essas forças primitivas, né, primárias, né, elas sempre existiram. Então, quando o ministro Barroso usou essa expressão, eu entendi o que ele falou. Ele não quis se referir a este personagem. Né? Esse personagem é uma mera bandeira, e se não for essa bandeira, vai ser outra bandeira, porque essas forças sempre vão atuar. Né? Falam de Deus sem ter nenhuma fé, falam de família, né? Aí você vai ver, o cara não tem nenhum compromisso com a família. Né? Falam de pátria, não sabe sequer definir o que é pátria. Né? São patriotas e não são nacionalistas, é um negócio assim, esdrúxulo, até para compreender. Então, essas pessoas falam de Deus, pátria, família, Bolsonaro, e fome, e corrupção, mas, na verdade, eles não têm nenhum compromisso com o conceito concreto, com o conceito efetivo, né, dessas expressões. Então, o que nós temos no presente momento é apenas uma tensão institucional, né? É como os ratos que sobem à mesa para comer o queijo, e quando o dono da casa chega, ao invés de sair correndo e se enfiar no buraco, ele abre os dentes como se tivesse o direito de permanecer sobre a mesa. Né? Então, esse é o cenário. É o cenário de crise institucional, né? De quem tem medo de vir efetivamente a ser processado. É isso. O Damasceno, o que a gente vê muito os parlamentares dizerem diante do que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, estaria extrapolando as suas responsabilidades a partir de determinadas ações e exaltando o sistema de freios e contrapesos. Isso justifica as iniciativas da Câmara ao tentar paralisar esse julgamento do STF sobre o golpismo do Bolsonaro? Isso, na prática, configura uma tentativa de obstrução de justiça, esse tipo de ação dos deputados? Anderson, eu não tenho a menor dúvida, né, que o que esse pessoal quer é que não haja justiça, que não haja apuração, que não haja polícia, né, que investigue, que não haja Ministério Público que acuse, que não haja judiciário independente para julgar de acordo com o alegado e provado e de acordo com as leis. Né? Isso também é um problema das nossas instituições. Campos Salles, né, primeiro-ministro da Justiça republicano, ele institucionalizou o Ministério Público. Aí você fala, que grande figura o Campos Salles, mas logo ele, que foi quem fez o pacto coronelista, claro, ele instituiu o Ministério Público para processar os adversários. O Ministério Público não foi criado, né, por Campos Salles, que, aliás, é o patrono do Ministério Público, para funcionar com independência, né, com racionalidade, com legalidade, com transparência. Né? O Campos Salles criou o Ministério Público para processar os inimigos políticos, né, para instituir a política dos governadores, né, que selou, que vai ficar conhecido como coronelismo. Então, o que esse pessoal quer não é um judiciário funcionando independente, né, com racionalidade. Não, o que esse pessoal quer é um judiciário subordinado aos interesses deles. E o Brasil ele tem uma tradição do mando local. Né? O mandonismo, né? O mando local é uma característica das instituições políticas brasileiras. Né? Os políticos brasileiros são políticos dos grotões. Raramente nós temos algum político com visão nacional. Né? Então, esse sujeito, ele quer atender a base eleitoral dele lá, atender a família dele, e por isso que as emendas parlamentares são tão importantes. Esse pessoal se apropria de 60 bilhões, né, do orçamento por ano. O Anderson, eu não sei se você tem dimensão do que significam 60 bilhões, qual o volume disso, quantos caminhões, quantas carretas de dinheiro, quantas carretas são necessárias para transportar um dinheiro desse. Né? Eu não sei o volume disso, eu não sei o peso disso. Eu costumo, para saber quanto é que significa isso, eu quero dizer o seguinte, olha, se eu gastasse R$ 1 por segundo, eu gastaria um salário mínimo em 22 minutos. R$ 1 por segundo, né? Um salário mínimo são 22 minutos. Tá? Se eu gastasse R$ 1 por segundo, eu gastaria 1 milhão em 12 dias. Agora, se eu gastasse R$ 1 por segundo, eu gastaria 1 bilhão em 32 anos. Então, esse pessoal não gasta, não é 1 bilhão, não, que corresponde
há 32 anos gastando R$ 1 por segundo. São 60 bilhões. Tá? Isso dá, né, 2 milênios contados, né, gastando R$ 1 por segundo, são 2 milênios. Uhum. São 2 milênios. Tá? Então, você tem uma ideia da grandeza, né, do volume de dinheiro, né, que essas emendas parlamentares consomem para levar lá para a base. Né? Aí vem o Supremo e diz, não, vai levar o dinheiro lá para a base, para mandar lá para o município, para o prefeito, que é sobrinho, que é filho, que é a mulher, que não sei o quê. Tem que dizer pelo menos onde vai ser gasto esse dinheiro. Sim. Aí, não, o Supremo está se metendo. Não, nós vivemos numa república. Isso não é chega lá e saca o que quiser, não. Né? E aí não é de ninguém, como disse aquele prefeito de Magé, onde eu fui juiz 3 anos, que ele é pego numa ligação dizendo, não, a gente não está roubando nada de ninguém. Né? A gente não está roubando, isso não é de ninguém. Né? A gente está pegando o que não é de ninguém. Como que não é de ninguém? Isso é público, isso é de todos. Né? Agora, tem uma coisa, Anderson, complicada, porque o governo, né, tem participado disso. Eu estava ouvindo o João agora falando, não, porque o governo, isso, etc, etc, porque o ministro Haddad. Não, o governo não é do ministro Haddad. Nós que votamos, né, no presidente Lula, e eu votei no presidente Lula, eu não votei no ministro Haddad. O governo é do presidente Lula. Se o ministro Haddad está fazendo isso ou aquilo, né, ele está fazendo no governo Lula. Sim. O presidente Lula, né, tem a mão nisso aí. E é preciso lembrar, né, a maioria, a Constituição diz, o parágrafo 3º do artigo 53, né, que os processos contra os parlamentares pelos crimes cometidos após a diplomação podem ser suspensos pela maioria dos membros da Câmara dos Deputados. A maioria dos membros da Câmara são 257 deputados, né? Porque não é metade mais um, é o primeiro número depois da metade, porque a metade são 256,5, né? O primeiro número são 257. Né? Agora, mais da metade, 61% dos parlamentares que aprovaram isso, é da base do governo. Dos partidos, né, que mandam, tem ministros, né, e foram aprovados com 315 votos a 143, com 4 abstenções. Né? 50 do União Brasil e 32 do MDB. Uhum. Se estes partidos, né, que compõem, né, o governo não tivessem apoiado essa medida, né, os outros chegariam no máximo 233 votos, não chegariam aos 257. Aí o pessoal, não, mas é o governo de coalizão, o governo não precisa, não poderia se meter. Não, ele pode até não ter ingerência no funcionamento da Câmara, mas precisa deixar clara a sua posição. E não deixa. O presidente Lula faz de conta que não é com ele. Deixa o Supremo lá no fogo, né? E aí o Supremo é que se vire com o baixo clero da Câmara dos Deputados. É como se o Executivo não tivesse nada com isso. Isso é uma irresponsabilidade institucional. Eu tenho conversado com amigos meus, né, que estão aí na militância e etc. Eu digo, olha, vocês, o papel da militância numa hora dessa não pode ser de bater palma para a omissão do governo, não. Tem que, pelo menos, exercitar um apoio crítico. Tá? Então, o governo, né, como um todo, tem participado disto. Não por sua ação, porque eu não vi nenhuma declaração do presidente ou dos seus ministros incentivando, né, este acirramento desse clima com o Supremo, mas também não fez nada para dizer, olha, não se brinca com a Constituição, não se brinca com a Constituição, não se brinca aprovando algo que é literalmente contra o que está disposto na Constituição. Respeitemos a Constituição. Não teve nenhuma manifestação de nenhum dos membros do governo, né, nesse sentido. Nem para mostrar o desagrado. Se vocês querem brigar, briguem lá fora. Mas lembrem, né, isso era muito comum, né, os professores do primário da minha época, hoje em dia os professores não podem mais falar isso. Aí começavam a arrumar confusão na sala, assim, na sala não. Respeitem a sala de aula. Querem brigar, briguem lá fora da escola. Mas nem isso, né, o governo faz. Ô, Damasceno, o que é que justifica essa postura recuada do governo? Porque isso não se dá apenas nesse episódio envolvendo a tentativa de se livrar o Bolsonaro desses processos. O que a gente vê, acima de tudo, é uma ação continuada do governo Lula nesse silêncio. A gente tem aí o exemplo também da situação envolvendo o deputado Glauber Braga, que hoje é vítima de uma perseguição política lá na Câmara, urdida
pelo ex-presidente da casa, o Arthur Lira. E o governo não se mexe. Aliás, até algumas figuras do governo têm se posicionado, mas o presidente Lula, que é a principal liderança política, a principal liderança popular no país, fica em silêncio, não fala nada. O que é que justifica essa postura recuada do presidente da República, Damasceno? A resposta está no livro do ex-ministro Zé Dirceu. Né? O Zé Dirceu, eu li esse livro com muita atenção. Né? E ele diz o seguinte: o Lula gosta de entourage, o Lula gosta de aplauso. Né? O presidente Lula não tem visão institucional. O presidente Lula não é uma pessoa talhada, né, para chegar e se dispor, se colocar. Né? É uma pessoa que está sempre boiando, que está sempre, né, na crista da onda. Né? É como uma rolha, né? É como uma rolha na água, que está sempre boiando. Eu estou usando rolha, mas há outras expressões populares que designam bem, né, essas pessoas que não fazem a diferença. Né? O diamante é valioso, né, porque ele não se arranha. Né? A dureza do diamante é que dá o seu valor. Né? Ele risca todos os outros materiais, mas ele não é riscado por nenhum deles. Né? Então, o valor do diamante é porque ele tem conteúdo, porque, né, ele é denso. Né? E disso a gente não pode falar do perfil, né, político, né, o perfil pessoal do presidente Lula. E está no livro do ex-ministro Zé Dirceu. Né? O presidente Lula gosta de entourage, ele gosta de ser aplaudido, ele gosta que riam das piadas dele, ele quer ser querido, né? E aí deixa os ratos em cima da mesa e não incomoda os ratos se estão, né, comendo queijo em cima da mesa. Né? É uma pessoa que não se dispõe, né, a criar indisposição, a dizer não, né, a se colocar contra, mesmo numa hora de dificuldade, e tem horas que a gente vive momentos de dificuldades. Né? A gente vive no Rio de Janeiro, uma cidade com um alto índice de violência, né, de subtrações patrimoniais. Aí me aponta uma arma, né, e diz assim: me dá o seu relógio, me dá a sua carteira. Claro que eu vou entregar o meu relógio, claro que eu vou entregar a minha carteira. O que eu não vou dizer: poxa, seja feliz, leve meu relógio, né? O que interessa é a gente ficar de bem, né? Faça bom proveito do que tem na minha carteira. Né? Claro, eu vou entregar a minha carteira, mas vou entregar contrariado, vou deixar, pelo menos no meu semblante, né, a minha contrariedade exposta. E o presidente Lula não se dispõe a isso. Né? O que ele, né, não se dispôs. A declaração que ele dá hoje, né, de que desde Margaret Thatcher, ele aprendeu com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né, de que o globalismo é uma realidade. Né? Então, uma pessoa que disse, até o Milton Temer, que está aqui de vez em quando também, hoje postou algo sobre isso, né? E eu digo, realmente, né? A entrevista que ele deu no New York Times, né? Aspas, eu sou de uma geração que aprendeu nos anos 90, com Reagan e Margaret Thatcher, que a melhor coisa para o mundo é a globalização e o livre comércio. Os produtos devem fluir livremente pelo mundo. Né? Que sinal é este? O que se aprende com Reagan e Margaret Thatcher, né, que destruíram os direitos sociais, né, nos seus respectivos países? Hoje, na Inglaterra, né, no Reino Unido, a campanha que se faz, né, quando quer acusar alguém de alguma coisa, põe uma foto da Margaret Thatcher e avisa: olha, tenham medo, ela vai suprimir os mais elementares dos seus direitos. Né? E o presidente Lula vem dizer que aprendeu com Margaret Thatcher. Né? Então, eu acho que nós temos uma situação. Eu estava ouvindo o João ainda há pouco, falando desse papel do Estado. Né? Nós temos uma questão, que o capitalismo evoluiu, né, para um campo em que o Estado já não precisa mais do Estado para gerenciar os seus interesses. Né? Aquela visão do Marx, né, de que o Estado é o gerente dos interesses da burguesia. O Estado, a burguesia hoje, o capital hoje, não é nem a burguesia, é o capital, né, que se tornou impessoal, fluido. Quer dizer, ele não precisa mais dos Estados nacionais. O Estado nacional está na origem do capitalismo comercial. E o capitalismo financeiro não precisa mais do Estado. Ele impõe, né, os seus interesses ao Estado. Né? Agora, o presidente Lula não precisa fazer de conta que isso não existe. E ele sabe disso. Tá? O presidente Lula conhece isso. Não é uma pessoa que não tenha
formação, que não tenha discernimento, né, sobre o que ele está fazendo. Né? Então, este é o problema. E aí nós vamos entregar o destino do país ao baixo clero. Você ouve alguns parlamentares falando que a minha cidade, né, em Minas Gerais, Orizânia, uma microcidade, né, da nascente do Rio Carangola, né, tem uns vereadores, né, uns agricultores, homens sérios, homens do trabalho, que acordam cedo, que pegam enxada e vão para lá capinar lavouras de café, né? Mas tem uns vereadores com um nível intelectual e com um nível de compromisso com a coisa pública muito melhor do que alguns senadores e deputados federais. Né? Quando eu olho aqueles deputados federais, eu digo assim, olha, o vereador fulano de tal lá, ele só estudou, teve 2 anos de escolaridade, só aprendeu a ler e a escrever. Ele pensa melhor, né, do que este deputado, do que esse senador aí. Então, nós temos um problema na mão deste pessoal, né? Mas tem gente boa lá também, tá? É minoria, né? E aí você citou o Glauber, é um bom exemplo, né? Tem gente boa e não é a maioria, né? Mas tem gente boa lá. Mas a maioria é este baixo clero, né? Que a gente poderia, assim, comparando, né? É o rato que sobe na mesa para comer o queijo e ainda acha que tem o direito de estar ali. É bem por aí, viu, Damasceno? Lamentavelmente, é isso que está em curso aqui no nosso país, um presidente da República que, apesar de ser a principal liderança política e popular, não toma a frente nas decisões importantes para o país, não dialoga com a classe trabalhadora, não estabelece um projeto popular aqui no nosso país. Damasceno, voltando ao nosso tema inicial dessa questão das disputas entre os poderes, seria cabível a gente pensar em mecanismos institucionais de arbitragem entre os poderes que pudessem intervir previamente em situações de impasse como essa que está acontecendo? Qual seria o papel, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, do próprio Senado Nacional como casa revisora, enfim, ou mesmo instâncias supranacionais nesse contexto? Como é que você vê esses mecanismos atuando para evitar essas disputas que existem? Não, este papel, né, compete ao Supremo. Já existem, né, esses mecanismos. Esse papel compete ao Supremo e ao Senado. Né? Na arquitetura, né, na engenharia institucional, né, como nós concebemos essas instituições, né, na Constituição de 1891, né, o que nós deveríamos ter é o Supremo, né, assumindo esse papel, né, julgando de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, e aí é um problema. Né? O Otávio Mangabeira, no centenário do nascimento de Rui Barbosa, ele disse que o Supremo, né, foi o poder que mais falhou na República. Ele falou isso em 1948. Porque não assumiu os papéis que lhe competiam, né, na ordem institucional. Tá? E continuou não assumindo. Tá? É preciso lembrar que o presidente do Supremo, Ribeiro da Costa, estava presente na Câmara do Congresso Nacional quando foi declarada a vaga à presidência da República, né, monocraticamente, pessoalmente, pelo presidente do Congresso Nacional. Tá? Então, ele estava lá para referendar o golpe de 64. Mas, no momento posterior, quando o general Amaury Cruel se recusou a cumprir uma ordem do Supremo, ele disse, olha, se não cumprir a ordem do Supremo, eu vou entregar a chave, se não cumprir o habeas corpus, eu vou entregar a chave ao primeiro sentinela de plantão. Né? E aí o presidente Castelo Branco, né, o marechal presidente Castelo Branco, disse, não, tem que cumprir. E vai ao Supremo pedir desculpas. Hoje, né, se duvidar, né, esses caras vão dizer o seguinte, então entrega que é isso mesmo que nós estamos querendo. Né? Entrega, né, aos 2 cabos, aos 2 soldados e o cabo. Né? Mas o marechal Castelo Branco, embora conservador, embora golpista, embora essa coisa toda, tinha visão institucional. Como tem uma direita com visão institucional, e tinha naquele momento, Josafá Marinho era da Arena, e critica a forma como foi editada a Constituição de 67. Então, havia lideranças, né, em ambos os campos, em todos os campos, que tinham visão institucional. Tá? E é o que falta hoje. Tá? Então, essas instituições já existem. Né? É o Senado Federal e é o Supremo Tribunal Federal. O problema é que esse baixo clero não tem essa visão. Né? E aí nós voltemos ao presidente Lula. Quem desprestigiou as lideranças parlamentares e resolveu, né, subornar diretamente o baixo clero
para formar a maioria e deu origem ao mensalão foi o presidente Lula, quando eleito em 2002, tomou posse em 2003. Quem inventou, quem disse a palavra mensalão, né, foi o então deputado Miro Teixeira. Né? Quando o ex-presidente do PTB, aquele PTB que acabou, né, que agora ganhou o direito à prisão domiciliar, Roberto Jefferson reclama, né, daquela coisa lá do Marinho, nos Correios, ele diz, olha, ele tem que dar o dinheiro na minha mão para eu alimentar a minha base. Ele não pode ir lá dar o dinheiro, né, diretamente, né, ao parlamentar. Ele passa por cima da minha liderança e eu não recebi aqueles R$3.000. Né? Eu recebi 10 milhões. Né? É o que disse na época, né, o então deputado Roberto Jefferson. Então, essa ideia de alimentar o baixo clero diretamente para que estes parlamentares dependessem diretamente do Planalto e não passassem pelas respectivas lideranças partidárias foi uma nova forma de fazer política inaugurada em 2003, diversamente do que fez Campos Salles, né? Lá quando faz o Pacto Coronelista, em 1898, ele foi presidente da República de 1898 a 1902. Né? Mas já vinha, né, imbrincado nas instituições. E ele vai dizer, não, nós vamos reforçar as lideranças regionais. Onde elas nos apoiarem, nós as apoiaremos. E onde essas lideranças regionais costearem o lambrado, né, ou forem para a oposição, a gente faz intervenção e coloca uma liderança a nosso favor, porque cria uma institucionalidade, porque naquele momento corria o risco do país, né, entrar numa guerra civil ou numa convulsão. Né? Então, veja o seguinte, nós temos, né, funcionamentos, né, temos determinados comportamentos que determinam que tem consequência. E a consequência de ter reforçado o baixo clero, tá, a partir de 2003, é isso aí. Né? É uma diluição das lideranças, né? E aí tem que negociar, né, a emenda, né, com cada um dos parlamentares. E eles fazem o que querem e, né, fazem ameaça, como neste momento. Né? E aí a ameaça não é nem mais a governabilidade, nem fazer o que o deputado Cunha fez com a Dilma. Né? Essa ameaça agora, inclusive, é o Supremo, né? Suspendendo a tramitação de um processo contrariamente ao que dispõe a Constituição. Então, nós estamos numa situação muito complicada, né? E o governo não se pronuncia. Né? O presidente Lula não se pronuncia. É como se ele não estivesse vendo, né, o mal que se está fazendo, né, às instituições brasileiras. Né? É preciso lembrar que a base governista deu 199 votos dos 315 que aprovaram isso. 61% dos votos, né, que aprovaram essa paralisação desse processo é da base governista. Então, não dá para dizer que é o bolsonarismo, não. Quem aprovou isso, a maioria, né, que aprovou este tipo de afronta ao Supremo Tribunal Federal, essa maioria é da base governista. Dos 315, 199 são da base governista. 61% são da base governista. Tá? Inclusive até partidos, né, ditos de esquerda. 3 parlamentares do PSB e 2 parlamentares do PDT, né, que estavam no governo no momento. Se retirou, né, ontem ou anteontem, né, da base governista, né, depois daquele problema do INSS. Aquilo é outra situação, Anderson. Aquilo, no primeiro momento que descobriram que estava fraudando os aposentados, eles disseram, olha, para tudo, parem todos os contos. Comprove-se agora a legitimidade dos contos para poder retomar. Né? Não, vamos apurar. Leva 2 anos e meio para apurar. Isso é muita complacência com o roubo, né, ao dinheiro dos aposentados. Né? Aí vamos distinguir o joio do trigo. Né? Como é que eu vou distinguir o joio do joio do trigo? Né? Qual o rato que é bonzinho, qual o rato que é mauzinho, né? No meio de milhares de ratos? Eu expulso todos. Né? E depois eu vou distinguir. Né? O que é rato e o que é camundongo, né? E o que é o gato. Mas, a princípio, você espana todo mundo e depois é que faz a seleção. Você vê que leva 2 anos e meio, né? Com as pessoas tendo as suas contas dilapidadas. Né? Que é para não criar problema, que é para não criar atrito, que é para não... Né? Nós temos que nos expor a criar atritos. Tá? E tem mais, decidir é dizer não. Né?
Quando o garçom me pergunta o que eu quero, eu chego num bar, num restaurante, o que o senhor quer comer, eu tenho que fazer uma escolha. Eu não posso dizer, a massa está boa, o peixe está muito gostoso, a carne também está bonita, né? Mas eu estava pensando numa salada. Não, até na hora que eu chego lá, você me serve um café, se você quer puro, né, com açúcar ou com adoçante. Eu tenho que fazer uma opção. Eu não posso ficar ali, não sei, adoçante, açúcar engorda, mas adoçante pode dar câncer, e se for puro, né, vai ficar muito amargo. Né? Então, até para tomar um cafezinho, a gente tem que tomar decisão. Né? E tomar decisão é abdicar, né? É optar por uma situação e abdicar de outra. E isso está faltando no presente momento. Os ratos estão em cima da mesa e o presidente, né, está fingindo que não vê ou não quer contrariar a um e a outro. É preciso ter posição, nem que seja para sinalizar para a sociedade. Eu não tenho poder de intervir no que faz a Câmara dos Deputados, mas a posição do governo é clara. Nós somos contra, né, essa afronta ao Supremo Tribunal Federal. E não vai acabar não, tá, Anderson? Só para concluir essa fala, vão insistir na anistia, não para anistiar o Bolsonaro, quem quer que seja, mas para afrontar o Supremo. E tem mais, 2 deputados já pensam em revogar os dispositivos do Código Penal que tratam, né, do atentado ao Estado de Direito e abolição do Estado de Direito e atentado à democracia. E tem mais, se revogarem o artigo do Código Penal, todos os processos caem, porque em direito penal tem um negócio que chama de abolício crimes. Ninguém pode ser punido por fato que não é mais crime. Então, veja o seguinte, será um tipo de anistia abolindo, suprimindo do Código Penal estes tipos garantidores do Estado, quer dizer, pelo menos que pretendem garantir o Estado de Direito, né, e a democracia, Anderson. É isso, Damasceno. O cenário é muito grave. A gente observa cada vez mais o legislativo tentando interferir na atuação do judiciário a partir de uma série de matérias, de temas aí polêmicos, repletos de inconstitucionalidades. Lamentavelmente, a gente vê esse processo avançar e o executivo não se posiciona de maneira firme diante dessas disputas que estão colocadas. Muito triste tudo isso, e a gente espera, acima de tudo, que haja um respeito aos limites aí que estão colocados pela Constituição, que é o livro aí que sustenta essa nossa parca democracia que a gente tem, essa democracia sustentada e dominada pela burguesia, lamentavelmente, aqui no nosso país. Damasceno, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez, viu? Muito obrigado pelos teus esclarecimentos, pelas tuas contribuições aqui para a gente, desejando aí uma boa terça-feira e deixando um abraço forte. Um abraço, Anderson, um abraço para os que nos assistem também. É um prazer ser muito grande essa interlocução, né, com você e com quem nos assiste. Um abraço. Prazer sempre nosso. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com João Batista Damasceno, ele que é cientista político, professor na Faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e membro da Associação de Juízes para a Democracia.